Amados, hoje eu tenho uma mensagem que Deus, na verdade, essa mensagem ela foi ministrada no dia 13 de dezembro aqui para nós. E quando o pastor pediu para que trouxesse uma palavra para a igreja hoje, automaticamente Deus me levou a essa mensagem. Só que Deus me trouxe uma nova roupagem, se é que podemos dizer assim. Deus me deu uma outra direção em relação a essa passagem. E eu vou dizer para vocês, amados, que foi uma mensagem, é uma mensagem conflitante. É uma mensagem que eu fiquei brigando com Deus, falando, Senhor, é isso mesmo? Senhor, é dessa forma? E eu fiquei ali pensando e tentando convencer Deus, não, vamos mudar. Muda, Senhor, a palavra, me dá outra. E Deus foi falando, não é isso. E vai por aqui, vai por ali. E Deus foi falando algumas coisas ao meu coração. E, amado, como ministro do Evangelho, como pastor e pregador da palavra, tem coisas que a gente não pode correr. Tem coisas que existe uma responsabilidade sobre nós, um peso sobre nós. E que quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós pagamos muitas vezes um preço. Por isso, eu disse ao Senhor, amém. Amém, Senhor. E Deus, Ele sabe e conhece cada vida, cada coração, cada pessoa que está aqui. Por isso, quando eu pego, por exemplo, o nome dos irmãos que estão conosco pela primeira vez, eu fico pensando ainda mais na mensagem que Deus nos deu. Então, vamos lá. Em nome de Jesus, Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 33 até o 39. Abra lá, por favor. Aleluia. Se você encontrou, diga um amém bem bonito. É isso. Se você está sem a Bíblia, acompanhe no telão, por favor. Nós vamos ler. Então, capítulo 5 do livro de Lucas, versículo 33, nós vamos ler até o 39. Diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu Jesus, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Disse-lhes esta parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova e coloca numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu apresento uma vez mais a tua igreja, a minha vida. O Senhor conhece cada um aqui, meu Deus. O Senhor sabe o porquê dessa mensagem. E a minha oração, o meu pedido nesta noite, como sempre, é que a tua palavra ela vá e ela produza o resultado para o qual está sendo enviada a cada um de nós aqui, sobre a vida dos irmãos que estão acompanhando também, meu Deus, pela internet. Senhor, alcance a cada um, os de perto e os de longe, e manifesta a tua graça, e que a tua palavra, Senhor, gere em nome de Jesus sobre as nossas vidas o que o Senhor assim espera. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Esse texto, ele é bem conhecido dos irmãos, eu tenho certeza. Eu coloquei aqui um tema para essa mensagem, que diz assim: risca o velho, não teime com o velho.
risca o velho, não teime com o velho. Nós vemos aqui que Jesus, ele está no seu caminho, realizando ali, fazendo o teu ministério. E a palavra de Deus diz então que alguns se apresentam diante de Jesus. E o livro relata que os discípulos de João Batista, ele era o profeta, aquele que veio ao mundo para declarar a palavra de Deus e preparar o caminho para o Senhor Jesus. João Batista, ele foi um dos últimos profetas, e vamos dizer assim, profeta messiânico, aquele que veio para profetizar, falar acerca do Filho do Homem, do Filho de Deus que viria a este mundo para trazer a salvação. E João Batista tem ali os seus discípulos, e esses discípulos então estão diante de Jesus e estão dizendo: olha, os discípulos de João Batista jejuam, oram, os fariseus, os seus discípulos também, mas por que os seus discípulos não fazem isso? A conversa começa desta forma. João Batista, ele representa o lado profético. Os fariseus, os estudiosos da época, eles representam a lei, ou representavam a lei de Moisés. Os fariseus da época, eles relutavam muito da forma, o modo que Jesus ensinava, porque Jesus, ele confrontava a eles, porque Jesus, ele não só ensinava, mas Jesus, ele também mostrava como eles deveriam viver segundo a vontade de Deus. Então isso chocava, escandalizava muitas vezes os fariseus. Então aqui, João Batista, se você está com caneta, papel aí, anote isso. João Batista, ele representava ali com seus discípulos, então, os profetas. Os discípulos dos fariseus representavam ali a lei. E o texto diz que esses, então, eles jejuavam, oravam. E se a gente parar para pensar, amados, é uma prática que todo cristão deve ter. Jejuar e orar. É uma prática que todos nós temos. É uma prática boa, é uma prática que só acrescenta. E eles aparentemente vão questionar a Jesus com algo que é importante, com algo que é relevante e com algo que é verdadeiro, é algo bom, que precisa ser feito. Só que olha a resposta de Jesus. Vamos ler lá novamente. O capítulo de número 34. Respondeu Jesus: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Quem é aqui na palavra o noivo? Quem representa aqui o noivo? Diga Jesus. Diga mais forte: Jesus. Jesus é o noivo. Amém? E Jesus está dizendo para o lado profético, Jesus está dizendo para o lado que interpretava a lei da forma deles, que procurava viver a lei do modo deles, Jesus está dizendo para eles que os seus discípulos que estão caminhando com ele, e ele é o papel do noivo, eles não jejuam, porque enquanto Jesus está aqui na pessoa, como homem, é momento de comer, é momento de se alimentar. Então ele está diante de discípulos que representam o lado profético, o lado da lei, mas Jesus está dizendo que eles estão preocupados em jejuar, eles estão preocupados na oração, mas naquele momento eles deveriam estar preocupados em se alimentar da palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo e estava diante daqueles homens. A preocupação deles aparentemente correta de jejuar e orar, mas eles estavam num momento onde um noivo estava diante deles com um banquete.
um banquete, a palavra de Deus, e eles deveriam atentar para isso, e eles não estavam atentando. Queridos, Jesus, ele é a palavra de Deus. Amém? E diz mais, quando Jesus ele se apresenta como noivo, Jesus está também dizendo que está acontecendo como que um casamento. O noivo veio para se encontrar com a sua noiva. O noivo veio para se encontrar com o seu povo. Quando Jesus está dizendo que os seus discípulos, eles são convidados desta festa, Jesus está querendo dizer também que ele está realizando uma nova aliança com seus discípulos. Se os discípulos de João representam o Antigo Testamento, a antiga aliança, se os discípulos, ou melhor, também os discípulos de João, os discípulos de Fariseu, se eles estão ali representando a antiga aliança, Jesus está apresentando, ou querendo apresentar a eles, uma nova aliança. E eles não estavam atentando para isso. Amados, a maior vontade, desejo do Senhor para a sua igreja é que a gente compreenda a importância da aliança. Que a gente compreenda a importância da aliança. Quando Jesus, ele diz que ele é o noivo, ele está ali para firmar uma aliança com a sua noiva, com o seu povo, com a sua igreja, que sou eu, é você. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Aleluia, vamos avançar. O versículo de número 34 diz o seguinte, acompanhe comigo, nós lemos: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Enquanto Jesus estava ali na pessoa, como homem, eles deveriam ter a preocupação de se alimentar, de aprender, de reconhecer a necessidade de viver algo novo. E existe uma necessidade de eu e você vivermos algo novo da parte de Deus. Foi isso que mais, vou dizer assim, me estremeceu quando Deus falava ao meu coração. A necessidade de vivermos algo novo. É muito comum a gente vira ano, sai ano, entra ano. É muito comum a gente colocar expectativas. É muito comum a gente fazer planos. É muito comum a gente rabiscar projetos. É muito comum tudo isso. E eu quero dizer, Deus tem coisas novas para cada um de nós. Só que por outro lado, essa mensagem hoje é para, eu creio assim, amados, virar uma chave na nossa vida também. É para trazer um despertamento para nós. Porque viver algo novo vai dizer também de uma necessidade de comprometimento com essa aliança que Jesus estava estabelecendo com o seu povo. E nós somos povo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Verso 35. O verso 35 diz o seguinte: dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Jesus, ele sabe que depois da crucificação, depois que ele ressuscitasse, ele iria retornar para o Pai. Jesus sabe que como noivo chegaria o dia que ele seria tirado do meio do seu povo, dos seus discípulos. Mas os seus discípulos estão caminhando com Jesus, se alimentando, aleluia, comendo, se fortalecendo, aprendendo. E toda situação contrária, Jesus estava ali presente para resolver. Hoje pela manhã, o diácono Leandro mencionou a passagem daquele jovem lunático, que quando o pai correu e apresentou ali o seu filho, que o diabo muitas vezes pegava a vida daquele jovem, jogava ele no fogo, tentando matá-lo, jogava muitas vezes ele na água para tentar ali afogá-lo. E aquele pai desesperado pega o seu filho e leva para os seus discípulos dizendo: por favor, me ajude.
e nenhum dos seus discípulos conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Mas então o pai chega diante de Jesus, diz o que está acontecendo. Jesus tem uma conversa breve ali com ele, pede para que o menino fosse apresentado a ele. E a palavra de Deus diz que Jesus expulsa o demônio daquele menino. Aquele jovem se coloca de pé, restaurado. E depois os discípulos vão questionar Jesus, dizendo: Jesus, por que nós não conseguimos? Eu fico pensando, porque ainda não chegou a hora, porque vocês estão agora, só se alimentando, só aprendendo. Eles tiveram a experiência de expulsar demônios, curar enfermos, mas eles estavam aprendendo com Jesus, se alimentando. E nessa situação, Jesus diz para eles o seguinte, que existia certas castas de demônios que só sairiam através do jejum e da oração. Então Jesus está respondendo: olha, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Eles vão compreender a necessidade de jejum. Eles vão compreender a necessidade da oração e eles vão fazer isso. Por isso, amado, a importância de hoje nós continuarmos comendo a palavra de Deus, praticando o jejum, praticando a oração. São 3 chaves que o cristão precisa ter na sua vida, se deseja ter experiências com Deus. 3 chaves importantes que nós precisamos ter como prática na nossa vida. Porque Jesus, quando ele está conversando com os discípulos de João, dos fariseus, Jesus está dizendo: não adianta vocês dizerem que jejuam, não adianta vocês dizerem que estão orando, se vocês não estão ligando ou dando o devido valor para a palavra de Deus. Então Jesus, ele vai continuar ali o seu diálogo. O versículo 36, ele vai dizer, acompanhe comigo lá: ninguém tira um pedaço de uma veste nova e o costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. Aleluia! Eu gostaria que você fosse comigo também, agora, lá em 1 Samuel, deixa marcado aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, mas vá comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16, por favor. Diga comigo assim, por favor: é preciso riscar o velho. Amém? É preciso riscar o velho. Capítulo 16, a partir do verso 1, fala sobre a unção de Davi. Samuel, sacerdote, o juiz, Deus diz para ele que Saul, por ter desobedecido uma ordem, porque Saul, ele não aguardou o profeta Samuel no momento do sacrifício, ele acabou tomando a frente, quando Deus inclusive pediu para que ele também fosse à guerra, e ele exterminasse tudo e todos, mas ele acaba poupando o rei, alguns animais. O povo diz para ele: não, os animais deixem, para que a gente possa oferecer em holocausto a Deus. Mas na verdade Deus pediu para que tudo fosse eliminado. Samuel diz para que ele aguardasse, antes disso, para que ele aguardasse o momento de ofertar ali ao Senhor, de sacrificar ao Senhor. E Saul, ele antecede, acaba fazendo, porque o povo acaba pressionando ele, e ele acaba fazendo no lugar também de Samuel. E Deus diz para Samuel que tinha então rejeitado o rei Saul, e que já tinha levantado outro em seu lugar. Você conhece a história. E no capítulo 16 diz assim: disse o Senhor a Samuel, versículo 1: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até aqui. Até quando terás pena de Saul? Então Deus está dizendo: Samuel, risque o velho, não tenha pena
de Saul. Por quê? Porque ele foi desobediente. Ele fez aquilo que aos olhos do Senhor não foi bom. Queridos, em nome do Senhor Jesus, existe a necessidade muitas vezes na nossa vida da gente acabar com coisas, com o velho. Esse texto fala, e muitas vezes levamos para esse lado, que se queremos receber coisas novas da parte de Deus, precisamos abrir mão do velho. Mas a mensagem que eu quero trazer para nós aqui, como reflexão, é para que a gente pare de valorizar muitas vezes o velho. Porque tem gente, amado, que tem dificuldade de viver o novo de Deus, porque tem dificuldade de largar, de riscar o velho. Sabe aquela peça velha, aquela peça antiga, que às vezes a gente tem ainda lá no guarda-roupa? Uma calça mais antiga, uma camisa, uma roupa mais antiga, que você gosta tanto dela. Você fica tão bonito com ela, mas ela já está às vezes rasgada, às vezes já está numa condição que não é mais adequado se usar, mas você gosta tanto daquela roupa, que de vez em quando você ousa usar essa roupa, e você quando coloca, você diz, essa roupa ainda está estilosa, essa roupa ainda dá para usar. Aí você coloca, a roupa acaba rasgando mais um pedacinho, aí você olha e diz, mas está na moda, a roupa rasgada está na moda, eu vou usar assim mesmo. Aí em vez de você jogar fora, você pega aquela roupa e vai lá no guarda-roupa e guarda ela de novo lá. Em outra ocasião eu vou usar ela de novo. Eu falo porque eu já tive experiências como essa. Eu tinha uma jaqueta e eu gostava muito, não era de couro, mas era uma jaqueta muito bonita. E essa jaqueta, ela começou a desfolar, ela começou a não rasgar, mas ela começou meio que soltar ali a sua pele. Não era um couro, mas cada vez que ela soltava mais, eu achava mais bonita. Cada vez que ela aparentemente parecia que estava rasgada, eu achava mais legal. Aí eu colocava e saía na rua, achava que estava todo. Eu falei, tá demais essa roupa, tá bonito. Até que chegou o momento de ter que se desfazer nova, ou melhor, dela, da roupa velha, para que outras pudessem entrar no guarda-roupa. E às vezes isso acontece com a gente, querido. Às vezes a gente não quer riscar o velho, a gente não quer abrir mão de coisas, costumes. Nós não queremos abrir mão de comportamentos. Nós não queremos abrir mão, amados, de amizades. Nós não queremos abrir mão, muitas vezes, de coisas que Deus já declarou sobre a nossa vida. Abandone. Eu tenho coisas novas para fazer na tua vida, mas você ainda está apegado com o velho. Não adianta, entra ano, sai ano, se eu continuar apegado com coisas que Deus já me falou para abandonar. O ano novo vai entrar, mas tudo vai continuar da mesma forma. Não adianta, amados. Não adianta a gente se iludir. Não adianta a gente achar que Deus tem algo novo para a minha vida, se eu não estou valorizando a palavra, se eu não estou dando crédito àquilo que o Senhor está falando ao meu coração. Aleluia! Deus está falando, Samuel, você está aí para ungir a Davi, esquece Saul. Samuel, eu tenho um novo tempo para o meu reinado, eu tenho um novo tempo para o meu povo, para esse reino. Esquece Saul, porque ele já foi rejeitado. Você está aí para ungir a Davi, um homem, um jovem, segundo o meu coração, alguém que eu escolhi, alguém que eu sei que tem caráter, alguém que eu sei que mesmo sendo novo, ele se comporta, ele sabe o que é correto,
ele tem atitudes que honram a Deus. Então eu e você, nós precisamos compreender, amado, que o velho já não mais pode fazer parte. Então é para você, nesta noite, pensar aí no seu lugar, o que Deus já te falou para você abandonar e você ainda está apegado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! O maior engano de Saul foi desobedecer a Deus, a palavra de Deus, desonrar a Deus e achar que estava tudo bem. O maior engano na vida de muita gente é achar, amado, que pode fazer da palavra de Deus o seu bel prazer. O maior engano na vida de muita gente é querer fazer com que a palavra se enquadre à sua vida. É trazer a palavra para a sua vida e a palavra não transforma a sua vida. Você faz com que a palavra de Deus ela se molde ao seu estilo de vida. E nada muda, nada acontece. Quando na verdade a palavra de Deus ela deve trazer mudança. Ela deve trazer transformação. Aleluia! Amém? O maior engano de Saul foi esse. Achar que não tinha problema. Achar que tudo é normal. E nessa geração, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, essa é a palavra mais comum que a gente escuta por aí. Tudo é normal. Tudo é comum. Não tem problema. Eu posso estar na casa de Deus, eu posso congregar, eu posso frequentar os cultos, eu posso ir lá ouvir a palavra de Deus e receber a palavra de Deus na minha vida e lá fora continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa que cumpre com suas obrigações sociais, familiares, sendo uma pessoa boa. E muitas vezes, amado, participando de coisas que não agradam a Deus, continuando apegado ao velho. Quando a palavra de Deus, ela precisa trazer mudança para a nossa vida. Não existe um normal quando a palavra de Deus entra na vida de alguém. Não existe o mesmo modo de viver, uma vida comum. Não existe. Quando a palavra de Deus ela entra, mudanças começarão a acontecer. Por isso, amado, se a tua vida nada tem mudado, se preocupe. Se coisas ainda não têm acontecido na tua vida, se às vezes você está reclamando que a tua vida continua uma mesmice, comece a repensar. Será que eu estou muito apegado com o velho ainda? Será que eu estou vivendo na minha vida coisas que eu sei que não agradam a Deus, mas eu estou achando tudo muito normal? Então é hora de repensar e riscar o velho para viver em nome de Jesus o novo que Deus tem para nós. Nós declaramos de boca cheia: Deus tem coisas novas para nós. Como o Leandro disse aqui hoje pela manhã, achei muito bom. Às vezes a gente vive uma fé mascarada. A gente enche a boca para dizer: Deus tem algo novo para mim. Mas a gente automaticamente se examina e sabe quanta coisa precisa mudar na nossa vida para esse algo novo acontecer. Então hoje é noite de você assumir esse papel e dizer: Senhor, eu vou encher a boca para dizer que Deus tem algo novo para mim, porque hoje, em nome de Jesus, eu vou riscar o velho. Eu vou riscar o velho, o que for preciso. Aleluia! O verso 36 nós lemos lá. Quando nós olhamos para o velho, às vezes a gente dá o valor que ele não tem mais. Nós às vezes estamos apegados ainda a essas coisas que Deus já nos mandou então a abandonar. E, queridos, para muita gente é difícil. Para muita gente abrir mão de coisas
amizades. Para muita gente, abrir mão de comportamento, sair do comodismo, para muita gente é difícil. Sabe, sair da mesmice. Mas o Senhor, Ele estava dizendo aqui, que não adianta, volta lá para Lucas, por favor, capítulo 5. Não adianta querer pegar um pedaço de uma roupa nova e querer colocar numa roupa velha. A roupa velha não vai resistir. O buraco vai aumentar mais. O que Deus quer é que você se aproprie do novo e abandone o velho. O velho já não mais deve fazer parte da nossa vida, querido. E essa escolha é sua. Amém? Diga comigo, a escolha é minha. Esse papel é teu. Esse papel é seu. Mateus capítulo 9, versículo 12. Jesus, não precisa abrir lá, mas eu vou mencionar. Jesus, ele diz assim que ele não veio para os sãos. Jesus, ele veio para os doentes. O que isso quer dizer, pastor? É quando a gente acha que já sabe demais. É quando a gente acha que a palavra de Deus, do jeito que eu estou vivendo, está bom demais. Então Jesus, ele vai fazendo a obra, vai manifestando o poder de Deus por onde ele anda. Mas a palavra de Deus diz que em alguns lugares Jesus não pôde manifestar o poder de Deus por causa da incredulidade. Por causa de pessoas que achavam que já conheciam demais. Por causa de pessoas que olhavam para Jesus e não acreditavam que ele poderia ser o Filho de Deus. E às vezes, amados, quando nós estamos apegados a coisas, às vezes quando nós estamos apegados com o nosso conhecimento, com o tempo de crente, de cristão que eu tenho, quando nós estamos apegados a situações que eu sei do que eu estou falando, eu estou correto na minha colocação, na minha afirmação, mas a palavra de Deus está te mandando para outros caminhos e você continua resistindo nessa vida e nada muda. E Jesus está dizendo, Mateus 9:12, ele está dizendo para os fariseus, os entendidos da época, que estavam questionando a ele ali. Jesus diz, eu não vim para os sãos. Se vocês estão se considerando sãos, se vocês acham que são mais conhecedores do que todos aqui, eu não vim aqui para vocês. Eu vim aqui para quem pensa, reconhece, sabe que precisa de cura, que precisa ser sarado, que precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador, queridos. Todos nós precisamos de um Salvador. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Verso 37. E aqui é um ponto importante. E ninguém, estou lendo Mateus capítulo 5, versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Deixa eu perguntar para vocês aqui, o vinho novo representa o quê? Diga alegria, o Espírito Santo. Quem declarou que estaria enviando o Espírito Santo? Jesus. Então essa parte diz respeito a Jesus. Jesus está dizendo que existe um vinho que precisa ser derramado, mas ele não pode ser colocado em odres velhos. Lembrando, ele está falando para discípulos de João Batista, da linha dos profetas. Ele está falando para discípulos da linha dos fariseus, que viviam a antiga aliança. Pessoas que criam que a palavra de Deus, da forma que eles viviam, estava bom demais. Mas Jesus está dizendo que tinha um vinho novo para ser derramado,
mas que ele não podia derramar sobre a vida deles, porque eles estavam como odres velhos. Será que Jesus, ele olhando para nós hoje, será que ele está nos considerando como odres novos ou odres velhos? Será que Jesus, olhando para mim, olhando para você, será que ele pode dizer sobre a vida do Joel: eu posso derramar um vinho novo? Sobre a vida desse irmão, dessa irmã, eu posso derramar um vinho novo, porque não vai se perder? E eu aprendo com Jesus, amados, que com Jesus nada é desperdiçado. Com Jesus nada é desperdiçado. Jesus, ele não vai derramar algo sobre nós para que amanhã se perca. Quando Jesus, ele começa uma obra na nossa vida, a vontade dele é completar, ir até o final. Mas isso também cabe a mim e a você. Aleluia. Mateus capítulo 3, esse eu gostaria de ler com você. Mateus capítulo de número 3, João Batista, ele está batizando, essa passagem você conhece. João Batista, ele está batizando, versículo de número 11. E quando Jesus aparece ali, olha só o que acontece, versículo 11. Ele está dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, ele está dizendo que Jesus virá, ou viria, e ele iria derramar esse vinho novo sobre a vida do seu povo. E esse vinho novo representa o Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo sobre a nossa vida, amados. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Colocar vinho novo em odres velhos é perda de tempo. É perda de tempo. Jesus não quer perder tempo comigo e com você. Jesus, ele quer derramar esse vinho novo sobre a nossa vida, amado, e quer ver eu e você realizando proezas no nome dele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Quando Deus, ele deseja mudar a vida de alguém, Deus, ele vai precisar mudar algumas coisas. Como eu disse, eu sei que na vida de muita gente é difícil algumas situações. Amado, mas quando Deus, ele entra na nossa vida, Deus, ele deseja que a nossa vida seja transformada. E uma das coisas mais difíceis hoje em dia que a gente vê na vida de muita gente é a renúncia, é abrir mão de alguma coisa. Porque o mundo cada vez mais nos ensina a se apegar a coisas. O mundo cada vez mais está ensinando a nós que nós devemos nos apegar às coisas. E às vezes a gente está assim. A gente está tão apegado às coisas que a gente está valorizando mais as coisas do que as pessoas. Estamos valorizando mais o que temos, possuímos, do que os nossos amigos e até mesmo os nossos familiares. Aleluia! Eu me lembro de uma situação onde eu fui visitar um homem que estava internado e ele estava nos seus últimos momentos de vida ali. E este homem, a família sabia que ele não ia aguentar, não ia resistir. Só que esse homem era um homem de posses, tinha apartamentos, carros, tinha uma empresa grande. E eu estava ali, naquele quarto de hospital, orando, intercedendo pela vida daquele homem, do lado dele ali no leito, e a família, ex-mulher, os filhos, irmão, no canto do quarto,
discutindo com quem ia ficar a empresa, com quem ia ficar os caminhões, com quem ia ficar os apartamentos, com quem iriam ficar os carros. A pessoa não tinha nem partido. E eles estavam valorizando mais o que ele possuía, o que ia caber para cada um ali, do que aquela pessoa que estava ali no leito, que ainda estava viva. E querido, o mais cruel de tudo isso é que quando a gente falava com ele, ele entendia. E ele gesticulava, mexia os olhos, correspondendo àquilo que a gente falava. E eu fiquei pensando, ele ouvindo a sua família discutindo no canto daquele quarto, com quem e como seria repartido seus bens. Nós não podemos, amados, de forma alguma valorizar coisas e menosprezar pessoas. E o que muitos encaram como uma dificuldade grande é renunciar a algumas coisas para viver o novo de Deus. O Salmo 1 fala, abra comigo por favor lá. Salmo 1 fala de algo muito importante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e noite. Esse salmo está dizendo, nos perguntando como nós temos andado, com quem nós temos andado, quais as casas que nós temos frequentado, quais os lugares que nós temos frequentado. Nós precisamos, amados, muitas vezes renunciar a tudo isso, se queremos viver algo novo da parte de Deus. Amém? Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus, queridos? Aleluia! Deus tem coisas maravilhosas a realizar na nossa vida, eu creio nisso. Eu creio poderosamente nisso, queridos, que Deus tem coisas excepcionais para entregar a mim e a você, mas nós vamos precisar, às vezes, renunciar a algumas coisas, porque é vontade de Deus mudar a nossa vida, mudar essa situação. Aleluia, aleluia. Eu anotei aqui, a gente gosta da mesmice, a gente gosta do comodismo, a gente gosta do que não presta, a gente anda com gente que a gente sabe que não presta, a gente gosta de coisas que acabam com a nossa saúde, a bebida, drogas, jogos ilícitos, roupas que já não mais condizem com a nossa fé, a fé que dizemos ter. Muitas vezes nós estamos assim, achando que o que não nos cabe mais ainda é bom. O que não mais nos cabe, a gente ainda tem a mentalidade de achar que isso ainda pode perdurar na nossa vida, quando nós já devíamos ter aberto mão, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós pensamos que podemos viver assim, eu vou dizer, a pressão ela só aumenta. A pressão ela só aumenta. A gente vai vivendo dia após dia, nada acontece. E a gente está na igreja, a gente está buscando a Deus, mas vivendo da forma que a gente quer. A pressão ela só aumenta, o rombo só vai aumentando. E Jesus está dizendo, eu tenho um vinho novo para derramar. Eu tenho um vinho novo para derramar. Quando nós seremos para Deus odres novos? Quando nós seremos para Deus odres novos? Lembrem-se, Jesus está dizendo para os discípulos de João Batista, para os discípulos dos fariseus, para que eles pudessem compreender a necessidade de mudar também, de tornarem-se odres novos, para que Jesus pudesse derramar desse vinho sobre a vida deles, para que eles pudessem ter novidade de vida. Porque, queridos, eu vou dizer algo,
Amado, você não pode se conformar muitas vezes de estar vindo para a igreja, de olhar para a tua vida e ver que nada muda. Eu li um livro esses dias, A Importância de Termos Experiências com Deus, do pastor Silas Malafaia, baseado no livro de Isaías, capítulo 6, quando o Senhor revela a ele a sua glória. Isaías, mesmo sendo profeta, mesmo sendo usado por Deus, ele consegue enxergar nele que algo precisava mudar. Que ele era alguém que andava e tinha lábios impuros e vivia no meio de um povo com impuros lábios. Mas ele já caminhava com Deus, ele já era profeta, já vivia ali no palácio, declarando a palavra de Deus para o seu povo. Mas quando a glória de Deus se manifesta na vida dele, ele reconhece realmente quem ele é e a sua necessidade. E Deus deseja revelar a glória dele para mim e para você, querido. Só que a pergunta que fica é: se Deus revelasse a sua glória para mim e para você, será que a gente faríamos como o profeta Isaías, reconhecendo ali a nossa miséria, reconhecendo de fato quem nós somos? Ou a gente iria ali encontrar uma oportunidade de pedir algo para Deus? Quando o profeta Isaías ele tem esse encontro com o Senhor, ele revê os seus conceitos, ele revê a sua vida e ele enxerga a necessidade de um Deus na sua vida, de que a sua vida precisava mudar, e aquela era a oportunidade que ele tinha. Talvez hoje aqui Deus te trouxe para dizer: essa é a oportunidade que eu estou colocando na tua vida, para que coisas novas aconteçam, para que o que você almeja, deseja, tem buscado, possa vir sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia! Precisamos riscar o velho, abrir, abandonar o velho, deixar isso de lado. Só que isso vai exigir de nós algumas renúncias, sair do comodismo, olhar para situações que já não nos cabem mais, amizades, grupos, situações que já não nos cabe mais, dizer: hoje basta, hoje essa situação muda. Aleluia, na nossa casa, família, nos nossos relacionamentos, amizades, aleluia, dentro da nossa casa. Vá comigo, por favor, lá em Gálatas, capítulo de número 5. Aleluia, aleluia. Deus está falando contigo, amados. Eu creio que está, eu creio que o Senhor está falando conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito, e não satisfaça os desejos da sua carne. Jesus tem vinho novo para derramar sobre a vida daqueles que desejam, que estão declarando que estão com sede e fome dele. E Gálatas está declarando para nós aqui, queridos, que se nós andássemos ou viemos andar no Espírito, nós não vamos satisfazer a vontade da nossa carne. Se eu e você começarmos a andar mais no Espírito Santo, nós vamos vencer situações que outrora não estávamos conseguindo. Sabe a renúncia que eu estou falando? Que às vezes você pode dizer: mas é difícil, a minha vontade grita mais alto, fala mais alto, quando eu vejo eu já estou lá. Se você começar a dizer: Jesus, eu tenho sede e fome de ti,
Jesus, eu tenho sede e fome de Ti. Me ensina, Senhor, a Tua palavra. Eu vou buscar a Tua palavra, eu vou ler mais a Tua palavra. Revela-te a mim, Jesus, em meio à Tua palavra. Jesus, Ele vai começar a derramar esse vinho novo sobre a tua vida. E acredite, amado, amada, você vai começar a andar no Espírito. E a vontade que outrora você satisfazia da sua carne, isso vai começar a ser eliminado. Você não mais irá sentir prazer, necessidade nas coisas que outrora você sentia. Tudo é segundo o Espírito de Deus. É Ele que se encarrega, é Ele que realiza a obra. Não adianta às vezes pessoas ficarem batendo de frente com você, dizendo: não faça isso, eu não gosto disso, pare com isso. Se hoje você disser: Espírito Santo, Senhor, eu te quero, Espírito Santo, entra na minha vida, venha como um vinho novo sobre mim, Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir. Não vai precisar ninguém ficar te apontando, te falando, porque Ele é quem vai operar uma importante obra na sua vida. Aleluia! Gálatas 5, 16 até o 21. Vamos ler o 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. O que isso quer dizer aqui, queridos? A palavra não está contradizendo o Antigo Testamento, batendo de frente com o Antigo Testamento. Mas aqui em Gálatas, capítulo 3, volte por favor, 1, 2 páginas aí. Gálatas 3, 24, olha só o que a palavra diz sobre a palavra da lei. 3:24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A lei nos serviu como um pedagogo, a lei nos serviu como alguém que nos abriu os olhos para compreender a necessidade que eu e você temos de ter um Salvador na nossa vida. Porque a lei ela veio para abrir os olhos dos homens, para que eles pudessem enxergar que o pecado lá de Adão estava sobre a vida deles, e nada poderia salvá-los. Eles não seriam justificados pelo sangue de animal. A palavra da lei veio para que eles pudessem compreender, entender que eles eram miseráveis, pecadores e que precisavam de um Salvador. Então, Gálatas está dizendo para nós aqui a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo, e nós então não mais estaríamos debaixo da lei. Ou seja, essa condenação, amados, ela já não nos caberia mais, porque a gente compreende a necessidade de um Salvador na nossa vida. E nós sabemos que esse Salvador tem nome, é Jesus o nosso Senhor. O verso de número 19 diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni. A palavra de Deus, querido, ela não vem para nos julgar, mas ela vem para nos prevenir, nos alertar. E Ele está dizendo, como antes então já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero dizer uma vez mais, Jesus, Ele tem vinho novo para derramar sobre cada um de nós aqui. Mas Ele está nos analisando.
Ele deseja que eu e você sejamos um odre novo nas suas mãos. O primeiro milagre de Jesus se encontra lá em João capítulo 2, do versículo 7 ao 11. Fala que Jesus ele transformou a água em vinho. Você conhece essa passagem? O que é interessante nessa passagem é que a palavra diz que os convidados, eles já tinham bebido muito. E tendo bebido muito, com certeza eles estariam ali agora alegres, para não dizer embriagados. Então, depois de estarem alegres, embriagados, colocar qualquer outro tipo de vinho, eles não iriam sequer notar a diferença. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus ele transforma a água em vinho, e o mestre, ele pega aquele vinho que vai ser servido, continuar sendo servido para os convidados, e ele ali experimenta aquele vinho, ele fica surpreso. Porque ele diz que é normal, numa festa, eles colocarem o melhor vinho primeiro. E conforme as pessoas vão bebendo, ficando já elevadas, aí depois coloca-se qualquer outro tipo de vinho. Mas o mestre que está conduzindo aquela festa, ele diz: eu estou surpreso, porque este noivo, ele guardou o seu melhor vinho para o final da festa. Ele guardou o seu melhor vinho para depois, quando eu achava que o melhor já tinha sido servido. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que quando eu e você, nós nos colocamos como odres velhos, não importa quanto tempo de cristão você tem, o Senhor ele vai derramar coisas novas sobre a tua vida. Não importa quanto de alegria, de experiência, não importa o que você já viveu com Deus até os dias de hoje, o Senhor está dizendo: eu tenho milagres para realizar na tua vida, eu tenho vinho novo para liberar sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E esse maior milagre acontece lá no livro de Atos, capítulo de número 2. Quando Jesus, ele diz aos seus discípulos que eles deveriam aguardar a descida do Espírito Santo, quando eles deveriam aguardar o revestimento de poder. E o capítulo 2, a partir do verso 1, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então eles tiveram ali a maior experiência, sendo revestidos com este poder. O versículo de número 13, olha só o que diz: outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Então quem se achava doutor da lei, quem se achava já experiente na palavra, olhavam aqueles homens cheios do Espírito Santo, diziam: estão todos bêbados, e não compreendiam que era vinho novo sobre odres novos que Jesus estava derramando. E o texto segue dizendo que Pedro vai ali discursar, dizer para aqueles homens que os seus irmãos ali, eles não estavam bêbados, embriagados naquele horário, mas o que estava acontecendo era o que Joel profetizou, versículo 17: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Digam comigo assim: servas e servos. Nós já estamos concluindo. Servos e servas.
O Senhor estava dizendo: naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito sobre todos, servos e servas. Isso quer dizer, amados, que quando eu reconheço que quem é que tem o controle sobre a minha vida é o Senhor, eu estarei como servo, eu estarei como serva de Deus. Para onde o Senhor me enviar, aquilo que o Senhor mandar eu fazer, eu estarei pronto para obedecer. Se Deus tem vinho novo para liberar sobre a nossa vida, nós vamos precisar olhar para o velho, riscar esse velho da nossa vida, dizer: Senhor, eu quero comer, eu quero me alimentar, eu quero mais de Ti sobre a minha vida, e me colocar como um odre novo nas Tuas mãos. Pode derramar, Jesus, pode derramar, Jesus, sobre a minha vida este vinho, e eu serei um servo Teu, eu serei uma serva do Senhor, preparado, pronto, em nome de Jesus. E o texto diz que os seus iriam profetizar. Eu gostei quando o Leandro disse para nós que a Manu, ela desejava ser uma profeta, uma profetisa. Que assim seja. Mas o texto diz que o Senhor tem isso para todos. Deus deseja conceder visões. Deus deseja levantar homens e mulheres para profetizar, para declarar a palavra de Deus. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. 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 Não satisfaça a vontade da sua carne. Cristo, Ele te libertou, e verdadeiramente você é livre para viver um novo de Deus. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. E nessa oração, diga para Deus: Senhor, eu quero esse vinho novo. E se você tem algo que você vai precisar renunciar, abrir mão, rever conceitos, diga para Deus: Senhor, eu vou rever isso tudo. Vou precisar muito da sua ajuda, mas eu vou rever. Deus, Ele vai te ajudar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu entendo, Senhor, que a Tua palavra ela deve gerar mudança. Por isso, a minha oração, como eu fiz no começo, eu oro no final, que a Tua palavra ela caia sobre a nossa vida, ela produz o resultado que o Senhor dos céus já estabeleceu, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.